Terceirização. Você sabe o que é isso? É um dos grandes temas das atualidades e tem estado toda hora aí nos meios de comunicação. Você sabe relacionar o que é terceirização com o desemprego e com a proliferação dos trabalhos através de aplicativos? O que alguns chamam de uberização. Então é justamente desse assunto que vamos tratar nessa dica top do seu IGTV, pois isso é um assunto que não só pode ser cobrado numa questão, mas inclusive dá tema de redação. Salve aí o pessoal da greve dos apps que agitaram o Brasil, então levantaram essa grande polêmica e trouxeram à tona o assunto que é realmente muito quente. Então nós vamos falar um pouquinho o que é o conceito de terceirização. Basicamente, guarde que é bem simples. Nós temos que nos lembrar que existem três setores da economia. Setor primário, que corresponde ao extrativismo e ao agropecuário, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que corresponde ao comércio e serviços. Quando falamos que ocorre um processo de terciarização da economia, é que aconteceu um inchaço do setor terciário. Também podemos compreender isso como hipertrofia do setor terciário. Tome cuidado. Tem uma palavra muito utilizada, bem parecida, mas em nada se confunde. Não cometa o engano de confundir com terceirização. Esse é um jargão administrativo bastante usado, que significa a possibilidade de delegar uma parte do processo para uma terceira empresa. Esse tema também é muito quente, inclusive, porque a reforma administrativa ela abre margens para a privatização do sistema educacional e de saúde, mas isso você irá assistir nas nossas próximas dicas do seu IGTV. Então acompanhe, não se esqueça, me siga no canal Professor História e Atualidades com o Professor Sérgio Henrique e me siga no Instagram. Pessoal, olha só, falando de terceirização, tem alguns assuntos que são essenciais falarmos deles. Por exemplo, está diretamente ligado com o processo de urbanização acelerada. Basicamente, o que é o processo de ocupação do espaço que nós observamos nessa foto. Isso daqui é um processo de favelização, um processo de ocupação irregular do solo urbano, cujos planos diretores vêm também para lidar com este problema, de como que nós podemos equilibrar a distribuição das atividades no espaço urbano, evitando este tipo de segregação socioespacial, tema de questão, tema de redação. Basicamente, esta imagem resume todo o significado do próprio conceito, Segregação socioespacial, você pode ver claramente um espaço urbanizado, consolidado, com prédios, E do outro lado, o que o IBGE chama de aglomerados subnormais. Então vale a dica para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o conceito não é favela. Aglomerados subnormais são todos aqueles que são ocupações ilegais. Como assim, pessoal? Cuidado, sempre me perguntam, cidades ilegais para o IBGE, são aquelas que têm muita criminalidade? Não. São aquelas que estão ilegalmente existindo, não estão legalmente registradas. Portanto, não existem registros públicos de propriedade, tá? Então, aglomerado subnormal são as favelas, são os cortiços, são as áreas e loteamentos de ocupação irregular. Esse é um dos grandes problemas do século XXI, pois, inclusive, o próprio conceito de sustentabilidade nos traz a importância de pensarmos em espaços urbanos mais sustentáveis. Isso, inclusive, se tornou tema de pesquisa em grandes universidades, cidades sustentáveis. Assim como temos outros novos temas de pesquisas, como as cidades inteligentes, que com a internet 5G poderá ter todo um sistema integrado de você, cidadão, com também seus eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os serviços públicos, mas isso também para uma das nossas próximas dicas no IGTV. Então, coloque aqui nos comentários, dá a sua opinião e fala qual é a aula que você quer se inteirar desses temas incríveis das atualidades. Então, pessoal, basicamente, o conceito de urbanização é simples e não podemos confundir residentes urbanos e residentes rurais. Como assim? Quando ocorre um crescimento da população residente urbana em determinado período maior que o crescimento da população residente rural,
ocorreu um processo de urbanização. Não quer dizer necessariamente que a cidade cresceu, explodiu, virou, né, uma grande metrópole. Simplesmente, se ocorreu um crescimento da população urbana maior que o crescimento da população rural, ocorreu o processo de urbanização. E sabemos que no Brasil e em todos os países emergentes, esse foi um processo muito acelerado, sobretudo a partir da década de 80 e de 90, quando se expandiu a Revolução Verde, que foi basicamente a mecanização do campo, né? A introdução aí do agronegócio que provocou o desemprego estrutural, ou também podemos chamar de desemprego tecnológico. Pessoal, veja só, a partir do momento que surge esse tal de desemprego tecnológico provocado pela modernização, o que acontece é o processo de êxodo rural, que é considerado um processo migratório. Grandes massas saem do campo e são atraídas pela cidade, que são espaços muito atraentes, né, que polarizam a atração de pessoas. Só que, ao chegarem na cidade, não conseguem se integrar na economia, nem necessariamente encontrar espaços para morar, por isso que ocorre a expansão dessas áreas de aglomerados subnormais. Então, pessoal, a população urbana cresce num ritmo muito maior do que a capacidade da economia de absorvê-los, fazendo com que o setor terciário de comércio e serviços fique hipertrofiado. Agora, um detalhe, como tem muita gente agora trabalhando no setor terciário, você vai identificar algumas transformações, por exemplo, né, o achatamento dos serviços e o que a sociologia chama de precarização do trabalho, né, a diminuição da qualidade do trabalho enquanto trabalhador, tá? Não enquanto prestador de serviços. A diminuição de direitos, de vínculos e tornando a vida aí um pouco mais complicada, competitiva, com menos direitos. Então, esse é um tema quentíssimo. Todas as bancas que têm uma fundamentação sociológica e teórica mais profunda certamente vão abordar por este lado. Então, o processo de terciarização, você já viu que tem a ver então com todo esse processo de urbanização acelerada, e aí, como não há empregos formais para todos, há uma concentração de pessoas no setor terciário, mas sem registro, informais. Então, ao falarmos de inchaço do setor terciário, estamos falando também do inchaço de pessoas trabalhando sem carteira assinada, sem vínculo, sem, né, registros que permitam a tributação e o recolhimento de benefícios por parte do Estado. Então, dá uma olhadinha no nosso gráfico, porque ele é muito importante. A composição do PIB aqui nos mostra a gestão pública. Olha só, 62,63% do PIB corresponde a serviços. Cara, é uma quantidade muito grande. Agora eu vou dar uma dica. Toda vez que você encontrar uma questão, seja ela objetiva, seja ela discursiva, você pode falar que todos os países têm o principal setor da economia, o comércio e serviços, tudo bem? Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. A diferença é que lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, o setor terciário também tem uma fatia tão grande quanto essa, só que são trabalhos qualificados, né? Você está prestando serviços de sistema de informação, você está prestando serviços médicos, advocatícios, tecnológicos, enfim. E aqui está bastante ligado ao processo do aumento do desemprego, da modernização, né, tecnológica, tanto no campo, que foi mais intensa na década de 80, 90, e também temos a modernização das indústrias hoje, que faz com que as grandes cidades tenham um maior desemprego, dado que os parques industriais cada vez produzem mais mercadorias, exigindo menos trabalhadores. Então você pode ver que aqui a composição do PIB brasileiro é essencialmente terciário e vem aumentando esse PIB nos últimos anos. Por isso o processo de terciarização, simples assim, o inchaço do setor terciário. Depois podemos observar que a indústria, que é o segundo setor a compor o nosso PIB. E aí você observa que a agropecuária tem em torno de 5% da participação, e você pode ter uma dúvida, o Brasil não é um dos grandes, né, exportadores, né, um dos grandes players do agronegócio? Sim, somos. Mas, lembre-se, estamos falando de commodities, que são
produtos de baixo valor agregado. Então, se você quiser saber mais sobre o comércio internacional dessas mercadorias, dá uma olhadinha aí no seu IGTV, que tem uma aula super especial falando aí da queda do preço das commodities internacionais. Você vai gostar dessa aula. Então vamos lá, pessoal. Já percebeu aqui no gráfico que é a hipertrofia do setor terciário? E você já sabe que está totalmente ligado à informalidade, trabalho sem vínculo. Como que podemos entender essa informalidade? Lembra que eu falei da modernização tecnológica, primeiro no campo, depois nas indústrias urbanas, né, automobilísticas, por exemplo? Cara, dá uma olhada nesse gráfico que ele é muito representativo. Ele está mostrando a evolução da participação da indústria de transformação no emprego formal. Então perceba que a indústria cada vez mais emprega muito menos. E olha só, cara, em 2017, em comparação com os trabalhos formais gerados pelas indústrias em 1985, perceba que é uma queda em gráfico que parece um tobogã, cara. Basicamente, nós temos hoje nós temos uma quantidade de indústrias equivalente a 1985, gente, a época do Sarney, a época do Plano Cruzado. E a composição do PIB da indústria, ela, né, diretamente vai ser afetada pela modernização, né, e também na geração de empregos. Fica atento que é possível gerar cada vez menos empregos e gerar mais lucros, porque lembre-se que produtividade tem a ver com isso, diminuição da dependência do trabalho humano e aumento da produção de mercadorias. Agora, você viu que as indústrias estão desempregando. Isso não é só no Brasil, isso acontece também na Europa, nos Estados Unidos, né? Que as fábricas, além de estarem se transferindo para a Ásia, cada vez contratam menos pessoas. E agora, 2020, temos um quadro mais complicado ainda. Já foi anunciado, por exemplo, pela revista Valor Econômico, que o PIB per capita será o pior em mais de 100 anos, cara. Você tem noção do que é isso? Então, olha só, o que é o PIB per capita? É a divisão de toda a economia brasileira pelo número de trabalhadores. Então, olha só, chegamos na discussão de um mundo, um país, vamos focar aqui no Brasil, né, cada vez mais cheio de desempregados urbanos, em que as atividades informais estão no nosso cotidiano. Então você tem um exército de reserva, né, como diz a sociologia, para o mercado de trabalho, que depende cada vez menos do fator humano. Então temos duas visões sobre o mercado de trabalho hoje, dentro do que nós chamamos de uberização do trabalho. Você já ouviu essa expressão? Cara, é um tema muito quente, como eu mencionei, também da questão e da redação. Olha só, hoje, com esse grande, né, exército de desempregados, nós temos, para as grandes empresas, uma possibilidade de explorar trabalho muito barato e para os trabalhadores temos uma oportunidade aí de conseguir algum tipo de renda. Mas o que é discutido é, será que essa relação é equivalente? Será que essa relação é justa? Olha, equivalente nunca é numa relação de trabalho, então não vamos por esse lado, mas a questão é, será que este trabalho que tem surgido dentro dos espaços urbanos, né, através dos aplicativos, são formas de criar novos empreendedores que têm liberdade de organizar seu tempo, trabalhar bastante, usar a sua inteligência, ganhar muito dinheiro? Ou será que está rolando o que nós chamamos de precarização do trabalho, perda de direitos, perda de vantagens, né, de condições cotidianas de trabalhar, mas tem sido anunciado de formas bastante rebuscadas, de modo a termos aqui uma disputa de narrativas, a narrativa dos empreendedores, donos das grandes indústrias, né, dos grandes negócios e dos trabalhadores dos aplicativos. Então, vamos encerrar essa dica quentíssima. Já pensou esse tema numa redação? Você saberia escrever? Agora você saberá. Dá uma olhada, cara. Vamos ler aqui a ideia de um grande CEO, né, para vermos a visão dos grandes empresários e depois vamos fechar com a visão dos trabalhadores. Olha só, às vezes as pessoas criam um modelo Uber de ser, fazem um trabalho de uberização em seus negócios, mas não entenderam ainda a real necessidade de conexão entre quem quer contratar e quem quer ser contratado.
Então tem que se tomar bastante cuidado com isso e realmente ter muito foco e saber que para ser uma Uber, para trabalhar como o formato Uber, tem que ter muita inteligência, muita vontade, querer ser grande e ter realmente uma estrutura boa ali por trás para poder fazer com que o próprio negócio realmente alavanque nos resultados. Então aqui temos a percepção de um CEO, né, falando sobre as possibilidades que tem, né, o trabalhador de se dar bem como empreendedor no aplicativo Uber ou em aplicativos equivalentes, né? Então, quando nós falamos uberização, nós estamos falando dessa tendência, né, de multiplicar os trabalhos sem o vínculo empregatício direto, ligando diretamente o consumidor ao prestador de serviços. Então, será que essa visão é corroborada por todos? Mais ou menos. Até porque, 2020, nós vimos a greve dos entregadores de aplicativos, que dá um tema, gente, espetacular. E tem tudo a ver com esse processo do desemprego, da informalidade, da hipertrofia do setor terciário e, na visão sociológica clássica e dos próprios entregadores, temos um processo de precarização. Então, olha só, basicamente, né, aqui nós temos uma referência aos trabalhadores de entrega de alimentos pelos aplicativos. Então, olha só, eventualmente, você tem alguns que possuem seus próprios equipamentos, sua bicicleta, sua moto, mas há aqueles que alugam a bicicleta, cara, para trabalhar. Ele não é empregado, então não há nenhum tipo de vínculo empregatício, ponto. Ele também não é empregado de quem encomenda. Então, olha só, na ponta do vendedor, com a ponta do consumidor, nós precisamos, né, desse serviço, e esse cara aqui não está vinculado nem a um nem a outro. Será que isso é possibilidade de empreendedorismo ou será que é essa leitura nova aí de precarização do trabalho? Ele também, olha só, não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga final de semana, não tem plano de saúde, não vai se aposentar, trabalha entregando comida, eventualmente trabalha morrendo de fome. Então, temos aqui este panorama bem polêmico, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Então, olha só, no Instagram, coloca nos comentários o que você achou, vá lá, nos siga, né? E participe aí da nossa comunidade super seleta para analisar as realidades históricas e das atualidades do nosso Brasilzão. Pessoal, então é isso aí, ficamos por aqui. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!